Aquela manhã, no leilão de automóveis clássicos de Cascais, ninguém olhou para Armando Figueiredo mais de 3 segundos e honestamente parecia impossível que alguém como ele pertencesse a um lugar assim. Enquanto os homens com ternos caros brindavam com taças de vinho do Porto e falavam de negócios milionários, Armando caminhava devagar entre os carros, usando roupa de trabalho manchada com graxa de motor. Sua neta Benedita, de 8 anos, ia sentada sobre os seus ombros, segurando um pequeno programa do leilão cheio de marcas feitas com caneta laranja. Mas o que aconteceu 45 dias depois fez com que toda a cidade falasse dele. E quando você descobrir por que aquele homem comprou um Triumph enferrujado por apenas 800 euros, vai entender que algumas pessoas escondem muito mais do que aparentam. O salão principal do Centro de Leilões de Cascais tinha sido montado com aquele cuidado excessivo que só aparece quando o dinheiro envolvido é grande o suficiente para justificar cada detalhe. Carpete vermelha na entrada, banners de patrocinadores nas paredes, seguranças de terno na porta com aquela cara de quem foi contratado especificamente para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Lá dentro, o cheiro era de perfume caro misturado com couro novo, e o barulho era aquela mistura característica de conversa em voz alta, salto-agulha no mármore e taça sendo erguida cedo demais para qualquer ocasião normal. Eram colecionadores de Lisboa, herdeiros de famílias com sobrenome pesado, empresários do setor automotivo que compravam carros como outros compram gravata, e algumas figuras conhecidas da política que apareciam nesse tipo de evento para serem vistas tanto quanto para comprar qualquer coisa. Tinha fortuna antiga e fortuna nova, e as duas espécies se reconheciam e se toleravam com aquela cordialidade tensa de quem divide o mesmo espaço, mas não o mesmo mundo. E então havia Armando. Ele tinha chegado de trem desde o Porto naquela manhã, acordando Benedita às 5h30, porque o primeiro trem saía às 6h20 e ele não queria chegar atrasado. A menina não reclamou. Conhecia o avô bem o suficiente para saber que quando ele acordava cedo com aquele olhar determinado, tinha uma razão grande por trás, mesmo que ele ainda não tivesse explicado qual era. Tomaram café da manhã na estação. Ela comeu uma torrada com manteiga e ele bebeu um café duplo que a atendente trouxe numa xícara tão pequenininha que Benedita achou graça e ficou olhando como se fosse uma miniatura de brinquedo. No trem, enquanto o sol ainda estava nascendo lá fora e o campo português passava pela janela em tons de laranja e cinza, Benedita abriu o programa do leilão que o avô tinha imprimido em casa e começou a marcar as páginas com a caneta laranja que sempre carregava na mochila. Ela circulou o lote número 22 com 3 voltas seguidas, como se uma não fosse suficiente para demonstrar a importância. "Esse aqui é especial?" ela perguntou, sem tirar os olhos do papel. Armando olhou pela janela por uns segundos antes de responder. "É o mais especial de todos." Benedita assentiu com aquela seriedade de criança que decidiu levar o assunto a sério, e não perguntou mais nada. Ficou olhando para a página circulada como se estivesse memorizando, depois dobrou o programa com cuidado e enfiou no bolso do casaco amarelo que a mãe tinha mandado de Bruxelas no Natal passado. Armando tinha 68 anos. Era viúvo há 6, desde que Conceição morreu num inverno que ele ainda não conseguia pensar sem apertar o queixo. Tinha 3 filhos, todos crescidos, todos espalhados pelo mundo com a vida deles, e uma neta só, Benedita, que a filha do meio tinha deixado com ele quando foi trabalhar fora num contrato temporário que já durava quase 3 anos. Armando não reclamava disso. Na verdade, e ele nunca diria isso em voz alta para ninguém, mas ter Benedita em casa era a coisa que mais o mantinha de pé desde que Conceição foi embora. A menina tinha 8 anos. Falava muito, perguntava tudo 2 vezes, dormia abraçada a um urso de pelúcia que já tinha perdido um olho e estava com o focinho surrado de tanto amor.
e tinha o costume de guardar coisas no bolso com um cuidado que nenhum adulto ao redor dela conseguia explicar de onde tinha vindo. Era determinada, curiosa, e tinha aquele tipo de inteligência que não aparece em prova nenhuma, mas fica visível em cada pergunta que ela faz. Quando chegaram a Cascais e entraram no salão de leilões, foi Benedita quem percebeu primeiro os olhares. Vovô, as pessoas estão olhando pra gente. Armando não virou a cabeça. Deixa elas olharem. Ela pensou por um segundo. Tá bom. E continuou caminhando do lado dele, de mão dada, como se os 300 pares de olhos que os avaliavam de cima a baixo não existissem. Armando sentiu o aperto pequeno da mão dela na sua e respirou fundo. Tinha momentos em que aquela criança o deixava mais corajoso do que 40 anos de trabalho duro jamais tinham conseguido. O leilão começou às 10 da manhã em ponto. O apresentador era um homem elegante de uns 50 anos, cabelo impecavelmente penteado para trás, terno cinza escuro e uma voz grave e confiante que enchia o salão sem precisar de esforço. Ele sabia o que estava fazendo. Cada carro que entrava na plataforma giratória no centro do salão ganhava uma descrição que parecia poesia, mesmo quando o veículo em questão era apenas uma máquina velha com história de dono rico. O primeiro lote foi um Mercedes-Benz 300 SL de 1956, cor prata, em estado impecável, que saiu por 140 mil euros, entre aplausos e duas pessoas que continuaram se olhando com raiva por mais 5 minutos depois do martelo bater. O segundo foi um Ferrari Dino, que provocou um frisson visível entre os colecionadores da primeira fila e acabou sendo arrematado por um empresário do setor imobiliário que nem levantou a plaquinha ele mesmo, mandou o assistente fazer. O terceiro foi um Porsche 356 em azul cobalto, que fez uma senhor de cabelo branco da terceira fila fechar os olhos de satisfação quando venceu a disputa com 182 mil euros. Armando não voltou o rosto para nenhum deles. Ele ficou em pé perto da parede do lado esquerdo do salão. Benedita agora descida dos ombros e parada ao lado dele. Os dois assistindo o espetáculo com expressões completamente diferentes. Benedita olhava tudo com aquela boca levemente aberta de quem está vendo algo pela primeira vez e ainda não decidiu o que acha. Armando olhava para o programa na mão dela, para o número 22 circulado com caneta laranja e esperava. 22 lotes. Ele sabia que ia demorar. O salão foi esquentando com o passar das horas. Às 11h30, um Alfa Romeo Giulia Spider dos anos 60 provocou uma das disputas mais acirradas da manhã, com 6 licitantes diferentes e um resultado final de 97 mil euros, que arrancou um murmúrio coletivo de admiração. Às 12h15, um Jaguar E-Type em vermelho vinho entrou na plataforma e o apresentador nem precisou fazer esforço para criar entusiasmo, porque o carro já trazia o seu próprio. Saiu por 160 mil. Benedita puxou a manga do avô. Vovô, quando é o nosso? Logo, respondeu ele. Ela assentiu e voltou a olhar para o salão com aquela seriedade toda. E então, pouco antes da 1h, o apresentador anunciou o lote 22 com uma mudança sutil de tom que qualquer pessoa atenta teria percebido. Não era entusiasmo, era aquela hesitação específica de quem precisa vender algo que sabe que vai ser difícil de vender. O Triumph TR4 de 1963 entrou na plataforma empurrado por 2 funcionários porque o motor estava completamente morto. Não havia como ele se mover sozinho. A pintura tinha desaparecido em partes tão grandes que o metal por baixo aparecia em tons de ferrugem escura como feridas abertas na lataria. O para-brisa tinha uma rachadura que atravessava o vidro inteiro de canto a canto. O interior estava com o couro do banco do motorista completamente estourado, com o enchimento saindo como o algodão velho. Uma das lanternas traseiras tinha sumido inteiramente, deixando só o suporte vazio no lugar. Era objetivamente um destroço. O silêncio que caiu no salão quando aquele carro apareceu foi diferente de todos os silêncios anteriores.
Não era o silêncio de admiração de quem está diante de algo bonito. Era o silêncio levemente constrangido de uma plateia que não sabe bem como reagir ao que está vendo. Algumas pessoas pegaram o celular, outras se levantaram discretamente para buscar mais uma taça de vinho. Um senhor na segunda fila abriu o programa e começou a ler os próximos lotes como se já tivesse encerrado mentalmente esse. O apresentador, a dar o seu melhor, anunciou o preço de abertura. 200 euros. Quem dá 200 euros por este clássico com história? Silêncio. 5 segundos. 10. 15. Ninguém levantou a plaquinha. O apresentador tentou de novo, com aquele sorriso profissional que é treinado especificamente para não deixar transparecer o desconforto. 200 euros, senhores. Um Triumph TR4 original, peça histórica, oportunidade única. E então, uma voz calma, sem pressa, veio do lado esquerdo do salão. 800. Várias cabeças viraram ao mesmo tempo. Armando segurava a plaquinha com o número 47 com a mesma expressão tranquila de quem está pedindo pão numa padaria. Benedita, ao lado dele, fechou o punho e sussurrou um sim pequenino que só ele ouviu. O apresentador piscou. Senhor, o lance de abertura é 200. O senhor pode começar com 200 se preferir. 800, repetiu Armando, sem mover um músculo do rosto. O salão ficou num silêncio diferente agora. O tipo de silêncio que vem quando acontece algo que ninguém sabe bem como classificar. E então as risadas começaram. Vieram primeiro da área VIP, onde os maiores compradores da tarde estavam sentados em poltronas mais largas com atendimento exclusivo. Um empresário chamado Rodrigo Lacerda, dono de uma rede de concessionárias em Lisboa, que tinha o costume de aparecer nesses leilões mais para ser visto do que para comprar, deu uma gargalhada curta e virou para o lado para comentar com o sócio. Outros ao redor seguiram, como sempre acontece quando alguém com confiança suficiente decide que a situação é engraçada. Mas a frase que realmente congelou o ar no salão veio de Catarina Drummond. Catarina tinha 49 anos, era diretora executiva do grupo Drummond Automotive, uma das maiores empresas de importação e distribuição de veículos de luxo em Portugal. E tinha aquele tipo de presença que ocupa o espaço antes mesmo de a pessoa entrar nele. Estava sentada na primeira fila com um blazer bege impecável e um colar de ouro discreto que provavelmente custava mais do que o carro que estava sendo leiloado. Ela olhou para o Triumph na plataforma, depois olhou para Armando com aquela expressão específica de quem está olhando para algo que não faz parte do cenário esperado, e disse alto o suficiente para ser ouvida pelas fileiras ao redor. O que será que esse senhor pretende fazer com aquele monte de sucata? Algumas pessoas riram, outras sorriram sem querer. Um ou dois olharam para o chão porque sabiam que era cruel, mas não quiseram ser os únicos a não achar graça. Armando não respondeu. Não virou a cabeça na direção de Catarina. Não mudou a expressão. Olhou para o apresentador com aquela calma que só vem de quem está absolutamente certo do que está fazendo e esperou. O apresentador, claramente aliviado por ter pelo menos um lance, bateu o martelo antes que alguém mudasse de ideia. Vendido por 800 euros. Benedita pulou uma vez no lugar e agarrou a mão do avô com as duas mãos. A gente ganhou, vovô. Armando olhou para ela com aquele sorriso que ele guardava só para as coisas que realmente importavam. Ganhamos sim. Naquela noite de volta ao porto, depois de Benedita dormir na cama dela, abraçada ao urso de pelúcia sem um olho, Armando sentou na mesa da cozinha e abriu uma caixa de madeira que guardava embaixo da cama havia anos. A caixa tinha uma trava simples de metal enferrujado e cheirava a papel velho e tempo parado. Dentro dela havia uma fotografia em preto e branco, desbotada nas bordas, com aquele amarelado específico das fotos que atravessaram décadas dentro de gavetas. A imagem mostrava um homem jovem, de uns 20 e poucos anos, sorrindo com aquele sorriso largo de quem está no melhor momento da sua vida. Ele estava apoiado na lateral de um Triumph TR4 impecável,
A pintura escura brilhando sob um sol que a foto não conseguia mais reproduzir, mas que você conseguia sentir olhando para ela. O homem usava uma camisa de mangas arregaçadas e tinha os cabelos escuros penteados para trás com brilhantina, como se usava naquela época. Era o pai de Armando, Manuel Figueiredo. Porto, 1967. Armando passou o dedo devagar pela borda da fotografia, com aquele cuidado de quem sabe que o papel é frágil, mas que, na verdade, está com medo de outra coisa, de que a memória que aquela imagem carrega seja ainda mais frágil do que o papel. O triunfo tinha sido o grande orgulho do pai. Manuel Figueiredo era marceneiro, trabalhava 6 dias por semana numa oficina no Bonfim e tinha economizado durante 4 anos seguidos para comprar aquele carro. 4 anos sem férias, sem jantar fora, sem nenhum gasto que não fosse absolutamente necessário. E quando finalmente o comprou, num sábado de setembro de 1966, tinha chegado em casa buzinando na Rua do Almada e Armando, que tinha então 7 anos, tinha corrido até a janela achando que era alguma emergência. Não era emergência nenhuma. Era o pai. Sorrindo mais do que ele jamais tinha visto o pai sorrir, com o Triumph parado na rua lá embaixo, reluzindo debaixo do sol da tarde. Eles passaram aquele fim de semana inteiro dentro do carro. Foram até Braga num sábado e voltaram por estradas secundárias só para aproveitar mais. No domingo foram até a Foz e Armando ficou de pé no banco de trás, que era proibido, mas o pai fez vista grossa porque era domingo e o sol estava bom. E às vezes as regras podem esperar. Aquele carro era a liberdade do pai. Era a prova de que 4 anos de sacrifício tinham valido alguma coisa. Era a única coisa que Manuel Figueiredo tinha comprado na vida que não era necessidade, que era puro desejo, puro prazer, pura alegria de existir. E então veio o inverno de 1971. A oficina de marcenaria fechou. O dono teve problemas financeiros, as dívidas acumularam e numa semana o lugar estava fechado com um aviso na porta. Manuel ficou sem trabalho, num período em que encontrar trabalho novo não era simples. A família tinha contas, tinha uma casa para manter, tinha um filho crescendo. E depois de 3 meses tentando, com a poupança quase zerada e o orgulho mais ralado do que nunca, Manuel Figueiredo vendeu o Triumph. Nunca falou muito sobre isso. Armando era pequeno demais para entender tudo na época, mas era velho o suficiente para perceber que alguma coisa tinha mudado no pai depois daquele dia. Havia uma tristeza quieta que aparecia às vezes quando alguém mencionava carros antigos, ou quando passavam por uma estrada que tinham percorrido juntos naquele fim de semana de setembro. Uma tristeza que o pai nunca nomeou, mas que estava lá, sempre esteve, até o dia em que Manuel morreu, num fevereiro frio, com 73 anos e o Triumph há décadas fora da família. Armando tinha passado anos tentando rastrear o carro. Não foi simples. Registros de compra e venda de décadas atrás. Proprietários que não sabiam de onde o veículo tinha vindo. Pistas que levavam a becos sem saída. Mas ele tinha tempo e tinha teimosia, as duas coisas que a velhice dá com generosidade quando leva a outras. E 3 meses atrás, através de um contato num clube de entusiastas de clássicos em Setúbal, chegou a informação. O Triumph TR4 de Manuel Figueiredo, número de chassi confirmado, estava num leilão em Cascais. Naquele estado, Armando fechou devagar a caixa de madeira e ficou olhando para a tampa por uns segundos. Benedita apareceu na porta da cozinha com o urso de pelúcia debaixo do braço e os olhos semicerrados de quem estava mais dormindo do que acordada. "Vovô, você não foi dormir?" "Não consegui ainda", respondeu ele. A menina olhou para a caixa sobre a mesa. "É por causa do carro?" Armando assentiu. Ela arrastou a cadeira do lado e sentou, colocando o urso sobre a mesa com aquela formalidade pequena de quem inclui o bichinho em todas as reuniões importantes. "O carro era do bisavô Manuel?" ela perguntou. "Você me contou uma vez." "Era", disse Armando. Benedita olhou para a caixa, depois olhou para o avô. "E a gente vai consertar ele?" Armando ficou em silêncio por um momento.
Depois respondeu com uma frase que Benedita repetiria para muita gente nos anos seguintes. Tudo que foi feito com amor pode ser consertado. Só precisa saber por onde começar. A menina pensou nisso por alguns segundos, com aquela testa franzida de criança, processando uma ideia grande. Então tá bom, disse ela, como se o assunto estivesse resolvido. Eu vou te ajudar. E foi dormir de volta. No dia seguinte, um caminhão guincho deixou o Triumph na frente da oficina de Armando, na rua de Sedofeita. Era uma oficina pequena, de fachada discreta, com uma placa de metal na parede que dizia Figueiredo Restauros há 40 anos. A placa estava um pouco torta, mas Armando nunca tinha arrumado porque Conceição dizia que dava charme, e depois que ela foi embora, ele não quis mexer em nada que ela tinha opinado. Sob a luz da manhã, o Triumph parecia ainda pior do que na plataforma do leilão. A ferrugem cobria quase metade da lataria em manchas que se espalhavam como um mapa de lugares ruins. O motor, quando Armando abriu o capô, tinha aquela aparência de coisa que desistiu faz tempo. Correias partidas, fluidos ressecados, componentes que ele precisaria procurar em catálogos de peças que provavelmente ninguém mais imprimia. Tomás Carvalho, amigo de Armando há 32 anos e mecânico da oficina ao lado, apareceu 10 minutos depois, colocou as mãos nos quadris e ficou olhando para o carro com aquela expressão de quem está calculando a quantidade de problema que está diante dele. Não me diz que você vai restaurar isso aí completo. 45 dias, respondeu Armando, sem tirar os olhos do motor. Tomás virou para ele. 45 dias? Armando, isso aqui é um desastre com rodas. Armando fechou o capô devagar e começou a separar as ferramentas. Tomás ficou parado uns segundos, sacudiu a cabeça e foi buscar o macacão. Porque no fundo, e os dois sabiam disso, havia uma razão porque Armando tinha passado a vida inteira restaurando carros que todo mundo achava que eram casos perdidos. E não era por dinheiro, embora o dinheiro tivesse vindo. Era porque ele acreditava, com uma convicção que 40 anos de trabalho só tinham reforçado, que nenhuma coisa feita com cuidado merecia ser abandonada de vez. O que pouquíssimas pessoas sabiam e que Catarina Drummond descobriria muito em breve era que Armando Figueiredo não era apenas um velho de oficina pequena e roupa manchada de graxa. Tinha sido, durante quase 3 décadas, um dos restauradores de automóveis clássicos mais respeitados de Portugal. Trabalhos seus estavam em museus em Lisboa e no Porto. Tinha restaurado veículos para coleções particulares em 5 países europeus. Tinha sido consultado pela imprensa especializada mais vezes do que conseguia lembrar. Tinha recusado ofertas de empresas grandes porque preferia o silêncio da própria oficina ao barulho do que não era seu. Tinha escolhido a discrição como estilo de vida com a mesma deliberação com que outros escolhem a fama. E ninguém no salão de Cascais tinha se dado ao trabalho de descobrir isso antes de rir. Os primeiros dias dentro da oficina na rua de Sedofeita foram intensos, de um jeito que só quem trabalha com restauração entende. Não era o tipo de intensidade barulhenta e visível. Era uma intensidade silenciosa, cirúrgica, feita de decisões pequenas, tomadas uma após a outra, com uma precisão que vinha de décadas de prática acumulada. Armando desmontou o Triumph peça por peça com a concentração de um médico, abrindo algo que precisa de cuidado. Cada componente retirado era examinado, catalogado, avaliado. Alguns podiam ser recuperados. Outros precisavam ser substituídos. E alguns, e essa era a parte mais difícil, precisavam ser encontrados em fornecedores que talvez já não existissem. Benedita chegava todo dia depois da escola e sentava numa cadeira dobrável que Armando tinha colocado num cantinho da oficina, longe das ferramentas. Fazia o dever de casa ali, olhando de vez em quando para o avô trabalhar, com aquela atenção que crianças pequenas têm para as coisas que não entendem completamente, mas sentem que são importantes. Às vezes, ela fazia perguntas. Vovô, essa peça aí é o quê? É o carburador. Ele ajuda o motor a respirar. Ela considerou isso. Como um pulmão. Parecido, disse Armando.
Ela ficou séria, anotou alguma coisa no caderno do dever de casa, que provavelmente não tinha nada a ver com o dever de casa, e voltou a trabalhar. Naquela mesma semana, aconteceu algo que Armando não esperava. Ele tinha ido a uma loja de autopeças especializada em clássicos no centro do Porto, numa ruela perto da estação de São Bento, buscar um componente específico do sistema de ignição que ele sabia que ia ser difícil de encontrar. Estava inclinado sobre o balcão, folheando um catálogo técnico em papel que o dono guardava desde os anos 80, quando ouviu a porta se abrir atrás dele. Não levantou a cabeça de imediato, até reconhecer a voz. Catarina Drummond falava com o dono da loja sobre um projeto de renovação da frota de demonstração do Grupo Drummond, com aquele tom de executiva que está acostumada a que as coisas sejam tratadas com urgência. A voz era firme, precisa, o tipo de voz que não levanta dúvidas sobre quem toma as decisões. O dono da loja respondeu, e então, naturalmente, olhou na direção de Armando. Catarina, por acaso, o senhor que está ali é um dos maiores especialistas em restauração de clássicos que eu conheço. Se precisar de alguma avaliação técnica para o projeto, ele seria a pessoa certa. Ela virou. Dessa vez olhou para Armando de verdade. Não com o olhar de canto que tinha usado no leilão. Aquele olhar de quem classifica alguém em menos de um segundo e passa adiante. Dessa vez ficou parada, olhando, tentando encaixar o homem na frente dela com alguma coisa que fazia sentido. Figueiredo, disse ela devagar. O nome dela estava na plaquinha do leilão. Armando continuou folheando o catálogo sem pressa. Catarina ficou mais alguns segundos parada e depois completou o que tinha vindo fazer na loja. Mas quando saiu e entrou no carro com o motorista que esperava na rua, ficou em silêncio por um tempo que o motorista achou estranho o suficiente para não dizer nada. No escritório, mais tarde naquela tarde, ela pediu para o assistente pesquisar Armando Figueiredo, restaurador Porto, e ficou lendo o que apareceu na tela por quase 20 minutos, sem falar com ninguém. Projetos para colecionadores com nomes que ela reconhecia. Consultoria para 2 museus nacionais. Uma entrevista numa revista especializada alemã, onde o jornalista o chamava de um dos poucos que ainda fazem isso direito na Europa. Fotos de restaurações que pareciam impossíveis de serem feitas antes e depois, o tipo de transformação que você olha e não acredita que é o mesmo objeto. Catarina ficou olhando para a tela por um tempo depois de terminar de ler. Então, fechou o computador e ficou olhando pela janela do escritório para a rua lá embaixo, com aquela expressão de quem está reconsiderando alguma coisa que pensava ter entendido. Enquanto isso, Armando não sabia de nada disso e provavelmente não teria ligado muito se soubesse. Ele estava na oficina às 10 da noite, desmontando o painel de instrumentos do Triumph, com uma lanterna de cabeça e aquela concentração que Tomás chamava de assustadora, porque parecia que ele desligava o resto do mundo inteiro. Foi nessa noite que ele encontrou o papel. Estava escondido atrás do painel, encaixado numa fresta entre a estrutura metálica e o revestimento, dobrado várias vezes com aquele cuidado específico de quem quer que a coisa dure. Armando tirou com cuidado, desdobrou devagar e segurou perto da lanterna para ler. A tinta estava quase apagada pelo tempo, mas as palavras ainda estavam lá. Manuel Figueiredo, Porto, setembro de 1963. Abaixo, com uma caligrafia menor, como se tivesse sido escrito em outro momento. Este carro levou a minha família à liberdade. Que quem o encontrar saiba disso. Armando ficou parado por um tempo que ele mesmo não conseguiu medir depois. Então, devagar, dobrou o papel outra vez, com o mesmo cuidado com que o pai deve ter dobrado décadas atrás, colocou no bolso da camisa e ficou sentado na beira do banco estourado do Triumph por uns minutos, sem fazer nada. Porque naquele momento, ele entendeu com uma clareza que nunca tinha tido antes, que não estava restaurando um carro. Estava completando uma história que o pai não tinha podido terminar. Estava devolvendo para a família algo que tinha sido tirado não por maldade,
mas pela vida, que às vezes tira as coisas que a gente mais preza sem pedir licença e sem dar explicação. E quando o Triumph voltasse a funcionar, e Armando não tinha dúvida nenhuma de que ia voltar, seria como se o pai voltasse também. Não de verdade, porque a vida não funciona assim, e Armando era velho o suficiente para não se iludir com essa ideia. Mas de uma outra forma, a forma que fica. A forma que uma criança de 8 anos consegue tocar com a mão e entender que havia amor antes dela existir. Ele saiu da oficina naquela noite mais tarde do que planejava, trancou a porta e ficou parado na calçada por um segundo, olhando para a placa torta que Conceição tinha dito que dava charme. Dava mesmo, ele pensou. Os dias seguintes foram uma batalha contra o tempo que Tomás chamava de loucura organizada. A oficina passou a funcionar de manhã cedo até tarde da noite, e Tomás, que tinha a própria oficina ao lado para cuidar, aparecia quase todo dia depois do almoço porque não conseguia ficar sem saber como estava avançando. O motor foi o maior desafio. O bloco estava em condição pior do que Armando tinha avaliado inicialmente. Havia danos internos que só ficaram visíveis quando desmontaram completamente. Juntas ressecadas, cilindros com desgaste severo, o sistema de arrefecimento com componentes que precisavam ser completamente substituídos. Armando passou 3 dias seguidos só analisando o motor antes de começar qualquer coisa. Tomás olhava e ficava quieto, que era o sinal de que estava preocupado. Mas Armando trabalhava com aquela metodologia calma que vinha de fazer a mesma coisa por 40 anos. Não com pressa, não com desespero. Com aquela precisão de quem sabe que cada decisão errada agora vai custar tempo dobrado depois, e o tempo era exatamente o que ele não tinha sobrando. Benedita, naquela semana, trouxe para a oficina um desenho que tinha feito na escola. Era o Triumph, claramente, reconhecível pelo formato, pintado com lápis de cor azul escuro. Embaixo, ela tinha escrito com aquela letra ainda irregular de quem está aprendendo: o carro do bisavô Manuel. A gente vai trazer ele de volta. Armando pregou o desenho na parede da oficina com 2 pedaços de fita adesiva. Ficou lá até o fim. Na segunda semana, enquanto procurava componentes específicos em fornecedores espalhados pelo país, Armando entrou em contato com um especialista em Triumph, em Évora, que tinha um depósito de peças originais de décadas passadas. O homem se chamava Rui Pacheco. Tinha 72 anos e falava de carros ingleses dos anos 60 com a intimidade de quem viveu naquela época e nunca saiu completamente dela. Quando Armando explicou o projeto pelo telefone, houve uma pausa longa do outro lado. «É o Triumph de Manuel Figueiredo?» perguntou Rui Pacheco. Armando ficou quieto por um segundo. «Como é que o senhor sabe disso?» Outra pausa. «Porque eu conheci seu pai. Trabalhamos juntos um tempo, muitos anos atrás. Ele falava muito desse carro. Armando precisou sentar. Os dois ficaram no telefone por quase 1 hora. Rui Pacheco contou coisas sobre Manuel Figueiredo que Armando não sabia. Histórias de um tempo em que o pai era jovem e o mundo parecia maior. À tarde que Manuel tinha chegado na oficina onde os dois trabalhavam, mostrando as chaves do Triumph novo, com um orgulho que Rui disse que nunca mais tinha visto igual em ninguém. Como Manuel falava do filho pequeno que ia ensinar a gostar de mecânica. Armando estava com 68 anos e ficou com os olhos molhados num telefonema sobre um carro. Rui Pacheco mandou as peças no dia seguinte, sem cobrar pelo frete, com um bilhete escrito à mão que dizia apenas: do Manuel para você. A lataria foi outro obstáculo imenso. A ferrugem tinha comprometido partes da estrutura de um jeito que precisava de trabalho delicado de funilaria antes de qualquer pintura, e Armando sabia que se fizesse errado ali, a carroceria inteira ficaria comprometida. Passou 2 dias inteiros só nessa etapa, com Tomás do lado, acompanhando cada movimento. E então veio o problema da tinta. O Triumph de Manuel Figueiredo tinha sido verde escuro. Um verde específico dos anos 60.
Aquele tipo de cor que as fábricas misturavam com fórmulas que ninguém mais registrou direito porque ninguém imaginava que um dia alguém ia querer reproduzir. Armando sabia a tonalidade de memória porque tinha passado a infância olhando para aquela cor. Mas saber de memória e conseguir reproduzir são coisas muito diferentes. Ele passou 4 noites misturando, testando em chapas de metal pequenas, comparando com a fotografia do pai, ajustando proporções, errando, recomeçando. Tomás dizia que ele estava obcecado. Benedita, que às vezes ficava na oficina até mais tarde do que devia porque adormecia na cadeirinha dobrável e Armando não tinha coragem de acordar, uma noite abriu um olho e viu o avô em pé com uma chapa de metal na mão, inclinando para o lado para pegar a luz de um ângulo diferente. E voltou a dormir, achando que estava tudo bem, porque o avô tinha aquela cara de pessoa que sabe o que está fazendo. Na 13ª noite, Armando aplicou uma amostra numa chapa e segurou do lado da fotografia debaixo da luz mais forte da oficina. Era essa. Tomás veio olhar e ficou em silêncio por um tempo. É a mesma cor, disse ele por fim. Armando não respondeu. Ficou olhando para a fotografia e para a chapa por mais um tempo e havia alguma coisa na expressão dele que Tomás achou que não deveria interromper. Na 17ª noite, chegou o momento do motor. Tinham trabalhado nele por dias. Cada peça examinada, limpa, ajustada ou substituída. O bloco recondicionado. O sistema de arrefecimento completamente renovado, a ignição reconstruída com as peças que Rui Pacheco tinha mandado de Évora. Tinha sido um trabalho cirúrgico, demorado, feito com aquela atenção que não deixa nada para suposição. Armando sentou no banco do motorista, que já tinha sido reestofado com couro da cor certa. Benedita estava no canto da oficina enrolada numa manta, mais dormindo do que acordada, mas presente porque tinha pedido para ficar, e Armando não tinha dito não. Tomás estava de pé ao lado do carro com os braços cruzados e aquela expressão de quem está torcendo, mas não quer deixar aparecer muito para não aumentar a pressão. Armando colocou a chave na ignição. Girou. Nada. O motor fez um ruído seco, metálico, e voltou o silêncio. Tomás descruzou os braços e voltou a cruzar. Armando girou de novo. O motor tremeu. Houve um arranque incompleto que encheu a oficina de expectativa por meio segundo antes de apagar. Benedita abriu os olhos. Tomás passou a mão pela nuca. Armando ficou parado com a mão na chave por uns 10 segundos. Olhou para o painel. Olhou para o desenho da menina pregado na parede. Respirou fundo e girou uma 3ª vez. O Triumph rugiu. Não foi suave. Foi áspero, irregular, um rugido de coisa que estava acordando depois de muito tempo parada e ainda não tinha encontrado o ritmo, mas estava rodando. O motor estava vivo, a vibração passava pelo volante para dentro das mãos de Armando, e depois de alguns segundos o som foi se estabilizando, encontrando o compasso, até preencher a oficina inteira com aquela voz grave e contínua de motor que sabe o que está fazendo. Benedita se levantou de um salto, deixando a manta no chão. "Vovô, ele está funcionando!" Tomás deu uma risada alta, incrédula, e bateu a mão aberta no teto da oficina. "Meu Deus, Armando!" Armando ficou de olhos fechados por uns segundos, com as mãos no volante, sentindo a vibração, ouvindo o som. E havia alguma coisa naquele momento que não era apenas mecânica. Era algo que ele não conseguia nomear direito, mas que estava muito presente, como se a oficina inteira estivesse carregada de alguma coisa que tinha estado ausente por muito tempo. Benedita foi até a janela lateral do carro e olhou para o interior. "O que o carro está dizendo?" ela perguntou. Armando abriu os olhos e olhou para ela. "Está dizendo que estava com saudade." A menina assentiu, como se isso fosse a resposta mais lógica do mundo, e foi buscar a manta do chão. Nos dias seguintes, enquanto a pintura era aplicada camada por camada, com aquele cuidado que faz toda a diferença entre um trabalho bom e um trabalho extraordinário, as conversas no mundo dos entusiastas de clássicos começaram a circular. Primeiro,
Foram os clientes habituais da oficina que passavam e viam o carro tomar forma atrás do vidro da garagem. Depois, foram outros mecânicos do bairro. Depois, colecionadores que tinham ouvido de alguém que tinha ouvido de alguém. A história era boa demais para não se espalhar sozinha. O velho que comprou sucata por 800 euros no leilão de Cascais está restaurando um Triumph impossível numa oficina no Porto. Em algum momento, essa história chegou até Catarina Drummond de novo. Desta vez, ela não ignorou. A noite anterior à exposição de automóveis clássicos de Cascais, a oficina da Rua de Sedofeita estava iluminada quando toda a rua já estava no escuro. Eram quase as 3 da manhã e Armando ainda estava de pé, passando um pano na carroceria verde, com aquela lentidão de quem não está limpando, mas conversando. O Triumph estava terminado. Qualquer outra pessoa olharia e diria que estava terminado desde as 10 da noite. Mas Armando continuava passando o pano, encontrando imperfeições que ninguém mais encontraria, verificando reflexos sob ângulos de luz que nenhum juiz de concurso jamais usaria. Tomás estava sentado numa cadeira com os braços cruzados e os olhos pesados. Armando, ninguém nesse país vai perceber a diferença entre o que está aí agora e o que vai estar daqui a 1 hora. Armando não parou de passar o pano. Eu percebo. Tomás ficou quieto, porque sabia que era exatamente isso. Era exatamente por isso que o nome de Armando Figueiredo aparecia em revistas alemãs e em catálogos de museus, e nas histórias que colecionadores contavam uns para os outros. Quando finalmente apagaram as luzes e fecharam a oficina, o Triumph ficou lá dentro no escuro, verde escuro, impecável, exatamente como estava na fotografia de 1966. Na manhã seguinte, o céu do Porto estava limpo e frio, daquele azul de outubro que a cidade tem nos dias bons. Armando acordou cedo, ajudou Benedita a se arrumar e tomaram café da manhã em silêncio com aquela cumplicidade de dois que não precisam de palavras para saber que o dia vai ser grande. O carro demorou 3 tentativas para pegar, o que deu a Armando um segundo de susto, mas na quarta girou suave e o motor encheu a garagem com aquele som que já parecia certo, já parecia de casa. Benedita subiu no banco do passageiro com o cinto apertado e a foto do bisavô Manuel segura com as 2 mãos no colo. "Tá pronto, vovô." "Tá pronto", confirmou ele. Saíram na direção de Cascais com o motor cantando nas estradas da costa. Era a primeira vez que o Triumph circulava numa estrada pública em mais de 30 anos, e havia qualquer coisa quase comovente nisso. O carro descobrindo o asfalto de novo, o sol batendo na pintura verde, do jeito que o sol devia ter batido naquela tarde de setembro de 1966, quando Manuel Figueiredo chegou buzinando na Rua do Almada. Outros motoristas viravam a cabeça. Uma mulher que passeava com o cachorro parou e ficou olhando. Um rapaz numa moto desacelerou para andar do lado por uns segundos antes de dobrar numa esquina. "O carro mais barulhento de toda a estrada", disse Benedita. Armando deu uma risada curta. "É porque tem alma." A exposição de automóveis clássicos de Cascais acontecia num parque enorme perto do centro histórico, com tendas brancas alinhadas e mais de 100 veículos expostos sobre pedras portuguesas que tinham sido limpas especialmente para a ocasião. Havia fotógrafos, jornalistas especializados, colecionadores de vários países europeus e aquela energia específica de eventos que reúnem pessoas unidas por uma paixão comum. Quando Armando entrou com o Triumph pela entrada lateral reservada para expositores, um dos organizadores veio até ele quase correndo. "Senhor Figueiredo, temos um espaço reservado para o senhor na área central principal." Armando franziu a testa levemente. "Eu não pedi isso." "Sei", disse o organizador. "Mas há algumas pessoas que ficaram muito curiosas quando souberam que o senhor estaria aqui." Armando olhou para Benedita, que encolheu os ombros com aquele jeito de criança que acha tudo bem. "Então tá", disse ele, quando estacionou o Triumph no centro principal e saiu do carro.
Havia já uma dúzia de pessoas ao redor. Em 5 minutos, eram 50. Em 10, eram mais de 100, um semicírculo que crescia enquanto a notícia se espalhava pelo parque. Fotógrafos tiravam fotos de todos os ângulos. Especialistas se inclinavam para ver detalhes da lataria e do interior com aquela atenção demorada de quem entende o que está olhando. 2 jornalistas de uma publicação especializada em Lisboa chegaram quase ao mesmo tempo e ficaram disputando quem falava primeiro com Armando. Benedita ficou do lado do carro, segurando a fotografia de Manuel Figueiredo, explicando para qualquer um que perguntasse. Esse era o carro do meu bisavô. O vovô levou 45 dias para consertar. Tudo ele mesmo. Um senhor de cabelos brancos chamado Albano Silveira, colecionador respeitado que aparecia em todas as publicações importantes da área em Portugal e Espanha, examinou o carro por quase 15 minutos em silêncio. Andou ao redor, se inclinou, abriu o capô, fechou, olhou o interior, ficou parado na frente olhando para a linha da capota por um tempo. Então veio até Armando e estendeu a mão. Não via um trabalho como esse há muitos anos, disse ele. Armando agradeceu com um gesto simples. E foi nesse momento que Catarina Drummond chegou. Ela entrou na exposição com 2 assistentes e a presença de sempre, aquela que ocupa o espaço antes do corpo. Mas quando viu a multidão concentrada no centro do parque e caminhou até lá, e quando o Triumph apareceu no meio daquela gente toda, ela parou. Ficou parada olhando por um tempo que os assistentes ao lado dela notaram, mas não comentaram. Era o mesmo carro. O carro oxidado, sem motor, sem pintura, que ela tinha olhado por cima do ombro no leilão de Cascais e classificado como sucata num comentário que tinha arrancado risadas de metade do salão. Agora estava ali, verde escuro e impecável, com a pintura refletindo o sol de outubro de um jeito que parecia impossível para um carro que tinha estado abandonado por décadas. Ela ficou olhando por mais um tempo. Depois caminhou devagar até onde Armando estava. Ele a viu chegando, mas não mudou a expressão. Ela parou diante dele e ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse organizando o que queria dizer ou decidindo se queria dizer. Eu errei, disse ela por fim. O que eu disse no leilão foi cruel e desnecessário. O senhor e a menina não mereciam aquilo. Benedita, que estava ao lado do avô, olhou para cima para Catarina com aquela atenção direta e sem filtro de criança que não aprendeu ainda a fazer cara de nada. O vovô disse que as pessoas às vezes falam sem olhar direito primeiro. Catarina olhou para a menina. Havia alguma coisa na expressão dela que mudou levemente, como se aquela frase tivesse tocado num lugar que ela não esperava. A sua neta tem razão, disse ela para Armando. Antes que ele pudesse responder, o apresentador da exposição tomou o microfone no palco central e pediu atenção para todos. A multidão se reuniu. Benedita pegou a mão do avô. O apresentador fez o comunicado dos prêmios com aquela entonação crescente de quem sabe que o melhor fica para o fim. O prêmio de melhor automóvel da exposição vai para o Triumph TR4 de 1963, de Armando Figueiredo. Os aplausos foram longos. Benedita apertou a mão do avô tão forte que ele sentiu os ossinhos dela. E o prêmio especial de melhor restauração, nos 23 anos de história desta exposição, também vai para Armando Figueiredo. A ovação foi ainda mais longa. Armando ficou parado no meio dos aplausos, com aquela calma que era a marca dele, olhando para a multidão sem a expressão de quem está recebendo o que merecia, nem de quem está surpreso. Só a expressão de alguém que fez o que precisava ser feito e está em paz com isso. Mas então apareceu alguém que ele não esperava. Tomás tinha ido buscar alguém sem dizer nada. Tinha pegado o carro cedo de manhã, enquanto Armando ainda estava na oficina, passando o pano, e tinha dirigido 1h20 até uma casa em Guimarães, onde um senhor muito velho morava com a filha. O senhor entrou devagar no parque, apoiado numa bengala, com aquela caminhada de quem usa cada passo com cuidado porque sabe que cada passo custa.
Tinha 91 anos, os cabelos completamente brancos e os olhos ainda claros, e estava usando o terno cinza que a filha disse que ele tinha insistido em usar quando Tomás ligou para dizer o que ia acontecer. Era Rui Pacheco, o homem que tinha conhecido Manuel Figueiredo, que tinha trabalhado do lado dele, que tinha guardado as peças do Triumph por décadas, sem saber que um dia iam voltar para onde pertenciam. Armando o viu chegando de longe e ficou parado. Rui Pacheco caminhou devagar até o carro e ficou parado diante dele. Colocou a mão espalmada sobre o capô verde com aquela delicadeza de quem toca algo sagrado. Ficou assim por um tempo com os olhos fechados. Quando abriu, estavam cheios de água. Benedita saiu correndo até ele. O senhor conhecia o bisavô Manuel. Rui Pacheco olhou para a menina e então sim, as lágrimas vieram de vez. Conheci, disse ele com a voz trêmula. Era um homem muito bom. Benedita pegou a fotografia que estava segurando e mostrou para ele. Esse é ele. Aqui ele está novo. Rui Pacheco olhou para a fotografia por um tempo longo, depois olhou para o carro, depois olhou para Armando, que tinha chegado perto sem fazer barulho. Os dois homens velhos ficaram se olhando em silêncio por um momento. Não era preciso muito mais do que isso. Catarina Drummond observava tudo isso de longe, sem se aproximar, porque havia alguns momentos que ela reconhecia instintivamente que não eram dela para participar. E enquanto olhava para o velho de 91 anos com a mão no capô verde e a menina de 8 anos mostrando a fotografia e o restaurador de 68 anos de pé ao lado com aquela expressão de quem finalmente colocou algo no lugar certo, ela entendeu alguma coisa que não estava esperando entender naquele dia. Havia ali uma história inteira que existia antes dela chegar e ia existir depois dela ir embora. Uma história que não tinha nada a ver com mercado, com valor de revenda, com estratégia de negócios. Era só uma família tentando se manter unida através do tempo, usando um carro velho como fio condutor. E ela tinha olhado para aquilo tudo e chamado de sucata. Mais tarde, quando a exposição estava começando a se encerrar e a multidão ia rareando, Catarina se aproximou de Armando de novo. Quero fazer uma proposta, disse ela diretamente. O Grupo Drummond está abrindo uma divisão de restauração de clássicos. Temos estrutura, temos clientes, temos projetos de alto nível, mas não temos ninguém com a sua capacidade. Armando ficou em silêncio. Catarina continuou. Não estou pedindo que o senhor mude nada que não queira mudar, apenas que considere. Ele olhou para Benedita, que tinha voltado para dentro do Triumph e estava sentada no banco do passageiro com a fotografia no colo, a cabeça apoiada na janela, já adormecendo com aquela capacidade específica das crianças de dormir em qualquer lugar quando o dia foi grande o suficiente. Olhou para Rui Pacheco, que a filha tinha vindo buscar e que acenou antes de sair com aquele sorriso de 91 anos que carrega todo o peso e toda a leveza de uma vida longa. Olhou para Tomás, que estava encostado na lateral do carro com os braços cruzados, fingindo não estar ouvindo. Então, virou para Catarina. Tenho uma condição. Ela esperou. Todo dia às 6 da tarde eu fecho o que tiver aberto e vou para casa jantar com a minha neta, sem exceção. Sem reunião de última hora, sem prazo que precise de mais 1 hora. 6 da tarde eu vou embora. Catarina ficou 1 segundo em silêncio. Depois, pela primeira vez desde o leilão de Cascais, sorriu de verdade. Vamos encontrar uma forma, disse ela. Naquela noite, Armando dirigiu de volta para o porto, com Benedita dormindo no banco do passageiro, com a fotografia de Manuel Figueiredo no colo. O motor do Triumph cantava nas curvas da estrada costeira, com aquela voz grave e contínua que ele já estava começando a reconhecer, a amar, da mesma forma que se aprende a reconhecer e amar qualquer coisa que foi feita com cuidado e sobreviveu ao tempo. Quando chegou na Rua do Almada e parou o carro, ficou por um momento em silêncio, ouvindo o motor desligar devagar. A rua estava quieta, as janelas das casas ao redor iluminadas de amarelo, o cheiro de cozinha vindo de algum lugar próximo. Olhou para Benedita dormindo, olhou para a fotografia no colo dela
Manuel Figueiredo, jovem, apoiado no Triumph, sorrindo daquele sorriso que nenhuma dificuldade posterior tinha conseguido apagar completamente da memória de quem o conheceu. Armando colocou a mão no painel do carro por um segundo, aquela mão velha e cheia de história, e sussurrou no silêncio do carro vazio: "Trouxe ele de volta, pai." Depois saiu devagar. Não acordou Benedita, pegou ela no colo com o cuidado de quem carrega algo precioso, subiu as escadas e foi colocá-la na cama com o urso de pelúcia sem um olho esperando no travesseiro. Ficou parado na porta do quarto por um momento, olhando para ela dormir. Havia muitas coisas que ele tinha perdido ao longo de 68 anos. O pai, a mãe, Conceição, amigos que foram sem avisar, versões de si mesmo que ficaram para trás em estradas que ele não voltaria a percorrer, mas havia também isso: a menina dormindo, o carro na rua lá embaixo, a fotografia sobre a mesinha de cabeceira, e a sensação, rara e preciosa, de que algumas histórias que pareciam terminadas podem recomeçar se houver alguém disposto a acreditar que vale a pena tentar. Tinha gente que olhava para um Triumph enferrujado e via sucata. Armando tinha olhado e visto o sorriso do pai. Essa era a diferença. E era a única diferença que importava. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Triumph Verde para eu saber que você esteve aqui. E me conta, o que você teria feito com aquele carro enferrujado por 800 euros?